Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Emergência Uai. Emergência Uai hoje está aqui de novo nesse estúdio chique, porque a gente já sabe, quando está nesse estúdio chique é porque tem pessoa chique para falar de coisas muito importantes. Eu estou hoje aqui com o Marcone Moura, ele é diretor jurídico do Sindicato Médico de Minas Gerais. Ó, já dá para ter uma noção do que a gente vai falar. Muito obrigada, Marcone, pela sua presença. É muito bom ter você aqui hoje representando o sindicato. Nós que agradecemos, né? Agradeço em meu nome e em nome do CIMED-MG. Um grande prazer estar aqui e poder contribuir no debate muito sério. É, a gente sempre começa o programa perguntando emergência why, sabe? Que é assim, por que escolheu emergência? Pelo que eu tô vendo, você fugiu da emergência, né, Marcone? Como é que... Conta um pouquinho pra gente aí da sua história, como é que você foi parar no sindicato? A gente conversando aqui, antes você me contou que é pediatra, né? Isso, isso. Bom, eu me formei pela UFMG, na Faculdade de Medicina da UFMG, fiz a residência de pediatria no Hospital das Clínicas da UFMG. Trabalhei boa parte da minha carreira em cidades do interior, eu sou um rapaz do interior, né? Um rapaz da roça. Eh, e em cidades pequenas a gente faz um pouquinho de tudo, né? Faz consultório, faz ambulatório, faz emergência, faz enfermaria, né? Então, já tirei meus plantões, né? Muito tempo, hoje não faço mais isso. E acaba que, na prática médica, além das questões assistenciais, nós temos inevitavelmente as questões dos vínculos, dos contratos, da prestação de serviço, da discussão dos honorários, né? É inevitável. E nessas discussões, nessas pautas, eu acabei me envolvendo com algum debate junto ao sindicato. Eu sou servidor da Prefeitura Municipal de Barão de Cocais. Em uma dessas mobilizações por direitos, por condições de trabalho, eu me aproximei do CIMED-MG. Mais adiante, fui convidado para compor uma chapa, né, participar da diretoria, e tenho contribuído desde então. Ai, legal. Você não pratica mais pediatria, né? Pratico, Pratica também? Sobra tempo? sobra, tem que Ah, sobrar, nossa ah. Deus. E fora, assim, do sindicato e da prática da pediatria, quem é o Marcone ser humano aí? O que que o Marcone gosta de fazer quando não está envolvido com essa área médica? É o que o Marconi gostaria de fazer, né, É? porque o tempo não está Tá sobrando. vendo? Não sobra tanto tempo, não. A gente brinca lá no CIMED-MG que nós somos prioritariamente médicos, né? Não tem nenhum sindicalista profissional. Então, da atual gestão, todos têm uma carreira que a gente preza muito, que é a nossa prioridade. Então, a minha prioridade ainda é a pediatria. Mas participo do CIMED-MG, participo na diretoria de assuntos profissionais da Sociedade Mineira de Pediatria, também presto serviço ao Conselho Regional de Medicina, sou médico fiscal lá. E quando sobra tempo, né, ainda tenho as minhas mulheres, né, que eu tenho 3, uma mãe e 2 filhas, Ai, e que susto. Não, é. então tá bom. Sem contar as outras que são as minhas bicicletas, né, Hum. que tem sobrado pouco tempo para elas. Ah, mas tá bom, né. Bom, e por que o Marcone, que não é emergencista, tá aqui com a gente hoje representando o SINMED-MG? A gente viu recentemente em Minas Gerais, né, pelo menos que eu fiquei sabendo, 2 casos envolvendo políticos e emergencistas. Engraçado que foram 2 casos de emergência, né. Nós não vamos citar os casos, talvez a gente pegue para exemplificar, mas foram casos que os políticos eles estiveram presentes, né, nas UPAs em que os profissionais estavam trabalhando, se não me engano, foram 2 UPAs, e com abordagens diferentes, né. Um político com uma abordagem de pedir que o emergencista atendesse fichas verdes, que não estava no escopo, e uma outra abordagem de um segundo político em um local diferente, mas também em Minas Gerais, um político entrou dentro da sala de emergência para cobrar que os atendimentos fossem mais rápido. Estamos falando por alto, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque o objetivo da gente trazer o Marconi aqui hoje, representando o CIMED MG, é a gente falar um pouco mais, né? O que é o papel do sindicato, o que a gente tem de direito, o que um político realmente pode fazer e o que não. Então, bora entrar nesse tema. Vamos começar assim, eu acho que é do básico mesmo. O que é o SINMED MG? O que faz um sindicato e qual que é a importância disso para quem está pensando aí já quase formando em medicina ou quem é médico e não entende nada disso, que eu acho que é a grande maioria. Sim, isso é importante para o jovem médico, né, compreender como
como ele pode contar e como ele pode contribuir para as instituições médicas, né? Aqui no caso, as instituições médicas de Minas Gerais. Nós temos basicamente 3 grandes instituições: o Conselho, a Associação e o Sindicato. O Conselho, ele é uma autarquia, né? É um instituído por lei, tem vínculo com o Estado, então instituído por lei para fiscalização ético-profissional, regulamentação, registro dos profissionais e estabelecimentos. As outras 2, a associação e o sindicato, são entidades associativas, sociedade civil, com missões diferentes. A associação médica e a sociedade de especialidade têm sua missão voltada para a questão científica, para, né, trabalhar as melhores práticas, né, como é o caso da Abramed, além, claro, de uma questão social importante, né, de congregação. O sindicato está mais voltado para a questão do trabalho, da segurança jurídica na assistência, na segurança jurídica dos vínculos de trabalho e de prestação de serviço. No caso dos médicos, nós somos profissionais liberais, tradicionalmente, então é um sindicato de profissional liberal. A nossa confederação, né, então, o Sindicato dos Médicos está vinculado à Federação Médica Brasileira, que está vinculada à Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, a CNPL. Então, os profissionais liberais, eles têm, tradicionalmente, também diferentes vínculos, diferentes formas de prestar trabalho, prestar serviço ou trabalhar, ou ter emprego. Então, você tem o seletista, mas você tem o PJ, você tem o servidor público, né? Então são diferentes formas. A gente tende a associar a ideia de sindicato ao vínculo seletista, né? Exato. Então nós temos diferentes formas de vínculo. Então a ideia é trabalhar a segurança jurídica, qualquer que seja o vínculo, a forma de prestação de serviço. Então o sindicato ele trabalha mais nessa linha de dar assessoria jurídica, de organizar movimentos reivindicatórios, de liderar movimentos reivindicatórios, de orientar movimentos reivindicatórios, porque tem questões... A gente vê, por exemplo, não é incomum identificar situações em que médicos que prestam serviço por pessoa jurídica tomem calote. Agora, na virada da gestão municipal, né, aconteceu um monte em vários municípios. A gente tem como fazer movimento reivindicatório, tem como se organizar e cobrar e pressionar, mas, por exemplo, o PJ não pode fazer greve. Porque ele não é pessoa física, ele é pessoa jurídica, empresa não faz greve. Então, a gente tem um departamento jurídico robusto que nos dá essa assessoria, que nos orienta para tentar reivindicar, cobrar, pressionar, para ter condições dignas e seguras para trabalhar com segurança jurídica, sem expor os profissionais, né? E quem que tem direito a esse acolhimento jurídico? É só quem paga? E aí já vem outra pergunta. Todo médico tem obrigatoriamente que pagar o sindicato? Não. Foi assim até 2017, né, que nós tivemos a reforma trabalhista, que acabou tendo uma pequena reforma sindical. A reforma sindical mesmo não ocorreu. Mas na reforma trabalhista teve algumas mudanças. Uma delas foi a queda do famigerado imposto sindical. Então, todo mundo tinha que pagar o sindicato. O Brasil tem uma história de sindicalismo muito, muito paternalista, padrinhado lá do Getúlio Vargas e tal, né? Então, até 2017 era imposto sindical, todo mundo pagava, e o sindicato respondia por todo mundo, como se fosse uma instituição, como se fosse um conselho, né? Isso mudou, então hoje tem um perfil mais associativista mesmo, então participa quem quer se organizar, quem quer fortalecer a entidade, quem quer fortalecer a mobilização coletiva, quem quer usufruir de serviços e benefícios, e aí a própria instituição, com isso, tem que se tornar mais proativa, as gestões têm que ser mais proativas, né? Porque se você precisa que as pessoas contribuam, você tem que devolver serviço para os filiados, né? Não só os serviços coletivos, os movimentos coletivos por reivindicação, mas serviços individuais também, assessoria jurídica individual, e outros serviços, outros benefícios, parcerias comerciais, parcerias de desconto, isso tudo faz parte da atividade associativa, para que o médico que se filie perceba valor naquela filiação, né? Além, claro, da ideia da mobilização da força coletiva para você conquistar algumas coisas, porque frequentemente você está enfrentando outros atores que têm poder e têm mobilização e sozinho é muito difícil. Exato, mas então assim, se um médico ele resolve não pagar o sindicato, querendo ou não, alguns ganhos que o sindicato alcança, ele está recebendo esse benefício sem contribuir ali. Sim. Como eu comentei, nós tivemos a reforma trabalhista sem a reforma sindical, nós tivemos mudanças pontuais. Então, uma coisa que ficou meio estranha é que a contribuição sindical ela é opcional,
né? Se associa a quem quer. Mas quando você, por exemplo, no caso dos seletistas, você negocia um acordo coletivo de trabalho, que é um contrato coletivo, que você conquista ali alguns benefícios e tal, os advogados têm um termo, eles chamam de erga omnes, vale para todo mundo, é Uhum. universal. E aí acaba que você tem uma situação muito, muito chata, porque você tem gente que não contribui para o sindicato, usufruindo de uma assessoria jurídica, de um serviço, de uma estrutura administrativa, que o colega que contribui paga sozinho, né? Nós ainda convivemos com essa disparidade. Agora, recentemente, foi pacificada a questão da contribuição assistencial, que é uma contribuição, não é filiação, mas quando, por exemplo, num acordo coletivo, quando você faz um processo desse, que beneficia todo mundo pode pagar ali como se fosse uma taxa de condomínio ali, Uhum. ratear ali aquelas despesas, aqueles custos, de maneira que não fique tão injusto, né? Mas, tirando essa pequena modificação mais recente, que pacificou no Supremo, no geral ainda tem isso. Todos os ganhos coletivos valem para associados e não associados. O que a gente tenta diferenciar é na associação, no serviço, na assistência individual. Então, individualmente, realmente, o não filiado não teria acesso à assessoria jurídica, mas coletivamente o ganho é de todos. É bom, assim, na linguagem do dia a dia, né, eu já vi muita gente falando assim: "Ah não, o sindicato você tem que pagar se você for entrar num concurso, se for carteira assinada, se você não for isso, não vale a pena pagar", né. Na verdade, o concurso na carteira assinada é porque a pessoa identifica que não, aqui mais cedo ou mais tarde o meu calo vai doer, né? E eu vou precisar Vai do sindicato. precisar. Mas é uma falsa impressão, porque hoje, né, depois que pacificou essa questão jurídica também, a ideia da prestação de serviço por PJ, né, do profissional autônomo prestando serviço por PJ, o calo do PJ tem doído bem mais do que o do seletista e do servidor público. E a gente tem demandado bastante. Hoje nós temos dentro do departamento jurídico do CIMED-MG assessoria jurídica específica para direito empresarial, para direito tributário, para esse perfil de profissional que trabalha para o PJ e que o calo dói também. E tem um desconhecimento grande, né, a gente sempre fala, assim, entre colegas, né, a gente vê o pessoal da enfermagem, o pessoal da fisioterapia, eles são muito unidos, né, eles têm uma força diferenciada que a gente precisa, usar esse exemplo para que os médicos se tornem assim, né. Já vivenciei, enquanto efetiva de um hospital, uma situação de greve e, assim, os médicos eles não querem nem conversar sobre isso, eles desconhecem os direitos, né, e aí todo mundo conhece o quê? O salário que está defasado, né, as condições de trabalho que estão ruins, mas por que você acha, assim, você também médico, que o médico não se preocupa ou tem eu tô falando até elegantemente, né, esse desconhecimento mesmo dos direitos, do que a gente ainda pode conquistar e que tá longe, né? Sim. Talvez pelo perfil da nossa profissão, que felizmente e por enquanto a questão do acesso ao emprego não é tão difícil quando comparado a outras profissões, não é que está fácil, já foi bem mais fácil, Já. piorou muito. Mas em relação a outras profissões, em relação a outras categorias, a gente tem mais uma certa tranquilidade no acesso a vagas de emprego, de trabalho. E uma remuneração razoável, uma remuneração de entrada no mercado razoável, já foi melhor, tem caído, despencado, mas quando você compara com a população em geral, com outras categorias, ainda é razoável, você acaba dando uma relaxada e tendo uma perspectiva muito imediatista, né? Me formei, consegui uma vaga razoável, consegui uma remuneração razoável, não, vai dar tudo certo. Então, a gente não tem tanta preocupação daquele trabalhador que tem muito mais dificuldade de acessar uma vaga e que tem uma remuneração muito mais baixa, de tentar olhar lá na frente, né? Então, a questão da segurança a médio e longo prazo é muito complicada. É o caso da prestação de serviço por pessoa jurídica. Enquanto está pagando, mas vai pagar menos imposto. Bom, enquanto estiver pagando. Mas, do nada, troca o prefeito, troca a OS que administrava, ou a empresa terceirizada que administrava, e ficam 3, 4 meses para trás. E você que vai para a justiça para cobrar, e aquela empresa quebra, some, Não desaparece, tem garantia, né? com um jogo de empurra entre a gestão pública e a gestão privada, terceirizada, e aí você descobre que, poxa, será que aquilo que era vantagem no início, que me parecia tranquilo, paga
esse desgaste, esse calote que eu tomei, esse susto que eu tomei, né? Então, eu acho que talvez ainda falte para a nossa categoria, ainda falte para os colegas essa percepção de que, olha, tem que estar bom hoje e tem que estar bom amanhã. E é importante que eu me prepare para depois de amanhã, né? E aí a gente até colocou, né, no nosso Instagram que a gente teria esse tema hoje. Uma das perguntas que surgiram foi quando, por exemplo, o médico está diante de uma situação, igual foi o do médico no meio do plantão. Ele tem algum telefone, alguma forma de, à noite ou de madrugada, em algum momento, pedir uma consultoria ou pedir um socorro? Existe esse órgão, né? É o sindicato? Como que é? Pensando assim, no lugar desse médico que vivenciou essa situação com o político, o que que ele tem de recurso nesse momento? Pois é, a gente vê isso na televisão e é muito desagradável e tem ficado mais comum, mas eu vou te falar que é uma ponta do iceberg. Tem muito mais coisa acontecendo. A ponto de, há algum tempo atrás, no ano passado, salvo engano, a gente tem vários escritórios de advocacia parceiros do departamento jurídico, nós tínhamos que acrescentar uma parceria com um escritório especializado em direito penal, por causa desse tipo de desconforto. E aí, a gente que sempre lidou com coisas de horário comercial, né? Uhum. Trabalhistas, administrativo, tributário, tivemos que começar a lidar com plantão. Então, a nossa equipe parceira do direito penal tem um esquema de plantão em que a gente aciona via diretoria, né? Então, numa eventual situação dessa, que já aconteceu algumas vezes, entrar em contato conosco, com a diretoria, a gente aciona e, se eventualmente for uma situação num plantão noturno que envolva autoridade policial, autoridade judiciária, a gente tentar pelo menos minimizar o estrago ali naquele momento, né? Garantir um mínimo de segurança jurídica para o profissional, até porque nós temos um outro problema, porque não é só trabalho, nós temos aquele compromisso ali contratual, aquele compromisso ali estatutário do servidor, aquele compromisso ali trabalhista, Uhum. mas nós temos um compromisso com o paciente, nós temos um compromisso ético-profissional. Então, assim, chegar para mim, que estou num plantão, eu sou pediatra, estou com crianças aos meus cuidados, e dizer para mim que eu estou demitido, que eu, por favor, pegue minha bolsa e vá embora agora, não vou. Por quê? Porque eu não posso deixar meus pacientes desassistidos, né? Então, tem outras questões envolvidas que são também tão sérias quanto essa, ou mais, e que tem que pensar na segurança, não só na segurança imediata do paciente, mas na segurança jurídica daquele profissional, na segurança ético-profissional daquele profissional, né? Que às vezes não sabe exatamente como conduzir aquela situação naquele momento de crise que ele se defronta ali. Pois é, porque quando tem lá a colação de grau, tudo bonito, a gente faz lá os votos, né? A gente faz promessas ali em Sim. relação ao paciente, principalmente do ponto de vista ético mesmo. eh, e aí, essa foi uma pergunta que foi frequente. Quais são os direitos, né, do médico quando está no meio de um plantão e está diante de uma situação como essa? Ele está respaldado, assim, para falar, não, eu não vou embora, né? E quais são os deveres também, o que que pode, o que que não pode e como, né, enfrentar uma situação dessa, porque depois que a gente marcou aqui, né, de conversar sobre esse tema, aconteceu outro já. Então, assim, talvez está sempre acontecendo e a gente não está ficando sabendo, né? Então, é bom a gente falar quais são os deveres, quais são os direitos do médico. Você mencionou os dois que rodaram mais na imprensa, mas né, hoje, neste momento, nós já temos três no departamento jurídico, só no departamento jurídico do CIMED. Tem Nossa. mais acontecendo o tempo todo. Porque tem muitos que não chegam, imagino, né? Sim, Porque se, imagina, o médico não é sindicalizado, não sei se é assim, aí também não vai e recorrer ao sindicato. são 853 municípios, né? É um estado enorme, tem muita coisa acontecendo que a gente nem consegue chegar, né? Exato. Mas então, assim, é razoavelmente comum, e o importante é que nós temos que batalhar por condições de trabalho, temos que batalhar por honorários dignos, temos que batalhar por condições de segurança jurídica nos contratos de trabalho de prestação jurídica, mas a prioridade é o paciente. Então, em qualquer situação em que você está na assistência, principalmente se tratar de um plantão, de um serviço de urgência e emergência, o primeiro cuidado é com o paciente. Ah, mas né, apareceu aqui uma situação esdrúxula em que eu tomei uma voz de prisão aqui e a polícia está querendo me levar algemado para a delegacia. Eu sou o único médico aqui
dessa sala de estabilização, dessa sala vermelha. Olha, eu posso até acompanhar o senhor, mas eu preciso que o meu diretor técnico esteja ciente e assuma aqui e tome as devidas providências para a segurança desses pacientes, né? Isso tem que ser devidamente registrado. Então, é importante que em qualquer dessas situações, até que isso esteja devidamente registrado, que o diretor técnico tenha sido comunicado, e que você possa deixar aquele local ali com segurança para os pacientes que estão sob sua responsabilidade, não faça antes de tomar essas providências. Uma das coisas, além de comunicar diretor técnico, além de registrar, uma coisa muito importante que frequentemente a gente não encontra nas unidades de emergência é o livro de ocorrências. Uhum. A enfermagem tem esse cuidado, a enfermagem documenta tudo, documenta na evolução e documenta no seu livro de ocorrências, né? Deixa o plantão em tais condições, assuma o plantão em tais condições, né? Esse livro de ocorrências ele é extremamente importante, né? Olha, não fui rendido, houve um problema, o colega que ia me render no plantão não chegou, eu deveria ter saído daqui às 7 da manhã, estou saindo daqui agora às 10h30 da manhã, depois de comunicar o diretor técnico, depois dele chegar aqui, dele ter providenciado um responsável pelos pacientes, então estou saindo aqui agora nessas condições. Então é extremamente importante que exista esse livro de ocorrência, que essas coisas sejam documentadas. São coisas que a gente não pode documentar no prontuário do paciente, mas tem que ser documentadas em algum lugar. E isso é determinação do Conselho Regional de Medicina e obrigação da diretoria técnica, que exista esse livro de ocorrências, se não em todo o hospital, ao menos nos setores, né? Uhum. No setor da emergência, no setor da internação, para que essas coisas sejam registradas. Nossa, tá falando do livro, eu tô aqui pensando, gente, eu tô para te falar que as pessoas não sabem quem é o diretor técnico do lugar que elas trabalham, assim, isso é uma realidade, assim, eu acho que deve ser a realidade na sua grande maioria mesmo, né, não se preocupar com o que pode acontecer, eu falo assim, futuro, né, pode ser que aconteça um caso que eu preciso, então eu preciso saber onde que é a saída de emergência, eu preciso saber para quem que eu ligo, e tem a situação também aconteceu já, e eu acho que não vai dar nada, não vou fazer nada em relação a isso. Eu acho que existe um desconhecimento, sim, que conversa ali com uma inocência, uma ingenuidade, talvez, de achar que nunca vai acontecer nada, né? Sim. Ainda que não aconteça nada, é necessário corrigir, porque se continuar esse processo, essa falha acontecendo, uma hora vai acontecer, né? Então, aqui, não deu nada, deu tudo certo, né? Deu tudo certo para o paciente, tudo certo para o profissional, dessa vez. Mas se você não corrigir o processo, essa falha vai acontecer de novo e pode ser que da próxima vez não dê tão certo assim, seja para o paciente, seja para o profissional. A gente já falou isso aqui em alguns outros episódios, sabe? Dessa inquietude mesmo, essa vontade de transformar e que a gente precisa, acho que ensinar a alguns colegas, algumas pessoas mesmo, porque não tem, e aí a gente não sabe o que está acontecendo, né? Será que as pessoas estão desistindo? Será que as pessoas realmente não estão ficando sabendo? Mas eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Para espalhar aí opções, espalhar o conhecimento para a gente saber como lidar. Você veja esse episódio do político lá, que fez aquele espetáculo lá, que aí já é até outra conversa, né? Que é a questão da fiscalização do agente público. Mas você veja nesse episódio, até que ele ocorresse, poucas pessoas, sejam agentes públicos, sejam gestores, sejam colegas médicos, desconheciam as normas que obrigavam a existência de um plantonista específico e exclusivo para a sala vermelha. Pois é, esse ponto é ótimo, né? Nós temos que entrar nele e isso até me afeta assim no meu histórico. Eu já fui gerente, né, da emergência, já conversei muito sobre isso e fui supervisora da residência de emergência também, então é uma coisa que fica confusa, eu acho que para muita gente, né? A gente fala muito que a gente não quer formar emergencistas que sejam apenas vermelhistas, né? Que fiquem Claro. apenas na sala de emergência. Que eles têm que ter competências e habilidades para atender fichas verdes, fichas amarelas, fichas laranjas, todos os tipos de paciente que estão presentes na urgência e emergência. Claro. E em algumas situações, principalmente no meu histórico enquanto gerente, já foi necessário, né, pedir
ao médico da sala de emergência que ajudasse no atendimento lá fora. Claro que a minha situação era diferente porque eu tinha 2 médicos na sala de emergência. Então, Uhum. isso dá um respaldo diferente. Mas e nessa situação, igual o colega viveu, né? Foi uma pergunta que apareceu também pelos seguidores lá do Instagram da Abramed MG. O médico que está de plantão na sala de emergência, ele é obrigado, em caso, né, se solicitado a ele, a atender fichas verdes, atender fichas amarelas fora do setor que ele foi designado para estar? Em nenhum lugar está escrito que ele não pode. Só que a questão não é essa. A questão é, ele deve. A norma determina muito bem, e é determinado pela portaria lá do Ministério da Saúde, né, a 1601, 2011, né, que regulamenta a questão das UPAs, dos pronto-atendimentos. E aí, depois disso, em 2014, teve a resolução 279 do CRM, que também regulamenta as unidades de pronto-atendimento e que reflete muito a portaria do Ministério. E a partir delas, em 2016, a resolução com os roteiros de vistoria dos médicos fiscais do Conselho, que vão exigir os itens dessas normativas. Essas normativas determinam expressamente, você tem que ter um profissional exclusivo na sala vermelha, o profissional exclusivo na horizontalidade, ali na evolução dos pacientes em observação, e excluídos esses dois, você faz o dimensionamento da sua equipe para a demanda. Né? Aí você vai calcular aquela história, 3 atendimentos por hora, que é também o que é estipulado. Até porque não são só aqueles 3, porque teve o paciente que passou para dentro, que volta com o resultado de exame, que você tem que reavaliar, que tem que liberar e tal. Então, o dimensionamento exclui esses dois. Então, a questão do profissional exclusivo na sala vermelha, do profissional exclusivo na horizontalidade e dos 2 ou 3 atendentes para os demais níveis de classificação de risco, é uma questão de dimensionamento de equipe. Então, a questão toda é o seguinte, se você chegou em um local e está precisando do colega que está atendendo nas faixas de menor risco, demandar ajuda de quem está na sala vermelha, é porque você tem um problema grave de risco iminente por causa do seu dimensionamento de equipe. Né? Então, por quê? Porque se você está precisando descobrir o pé para cobrir a cabeça, é aquela história de corrigir o processo. Ah, mas não deu nada ontem, hoje também ainda não deu nada. Mas pode ser que amanhã dê feio. Teve um episódio aí que faleceu, né? Então, a questão toda é você tem que organizar a sua equipe para que você não precise estampar o pé para cobrir a cabeça, para que você possa ter o horizontal avaliando os pacientes lá dentro, o emergencista responsável pelos pacientes que precisam de atenção imediata, de risco imediato, da ameaça imediata à vida, e você possa ter os profissionais atendendo as pessoas dentro daquele prazo estipulado no protocolo de classificação de risco e tal. Então, a questão é assim, claro que pedir ajuda no plantão, quem que não correu lá no bloco, pediu ajuda para o anestesista, para intubação difícil, né? E o pediatra que teve que atender um adolescente grandão, né? E teve que pedir ajuda para gente que é experiente com pacientes grandões, né? Então a gente se ajuda o tempo todo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter um sistema falho que depende da gambiarra. Ótimo. Né? Essa que é a questão. É importante diferenciar muito bem isso, né? Ainda mais que a gente está aqui falando em um assunto que vai para a internet, né? As pessoas, ultimamente, elas pegam só aquela parte que lhe interessa, corta o resto, descontextualiza, né? Então, quer dizer que não pode fazer isso uma rotina, né? Que o médico emergencista que está na sala vermelha seja responsável por atender X fichas todo o plantão. Não pode. Isso não pode ser uma rotina. Não se recomenda, porque se tem que fazer isso é porque está errado. Está errado. Até porque se a sua unidade está funcionando corretamente, se a sua equipe está funcionando corretamente, não tem sala para ele atender. Exatamente. Né? Porque se aquela unidade for dimensionada para um profissional na sala vermelha, na observação e 3 atendendo, você tem 3 consultórios.
né? Exato. Então, não, mas é porque tem um consultório livre, por que não? Então, se tem um consultório livre é porque a sua equipe está errada, a sua Alguém escala... faltou, ainda não conseguiu mostrar para os superiores que está precisando de um profissional, né, para esse Sim, consultório específico. Então, é isso, né? Eventualmente, proibido não é, mas isso não pode virar uma rotina, porque uma vez que a gente sai da sala vermelha, a gente sai da sala de emergência, a gente está correndo risco de chegar a uma parada cardíaca ali e você não está lá. exato. Aí o proibido não é o seguinte, é a gestão de risco. Não, eu estou aqui na sala vermelha, né? Mas a Natália é minha amiga, a gente trabalha junto há muito tempo, ela está precisando de ajuda, vou lá ajudá-la. Eu vou lá assumindo o risco que eu deixei meu posto desguarnecido. Uhum, Eu vou administrar esse risco, exato. né? E aí, se acontecer qualquer coisa... Agora, uma coisa é eu assumir esse risco, acontecer alguma coisa, e eu responder pela bobagem que eu fiz, pela decisão que eu tomei. Uhum. Outra coisa é esse risco me ser imposto. Exato. Que aí a gente entra no assunto, né? A gente sempre tem a gente chega até a respirar mais rápido quando fala de sala de emergência e a realidade que existe ali dentro, que infelizmente nem quem trabalha com a gente na mesma unidade, não estou dizendo assim, vamos pensar uma UPA, a realidade da sala vermelha, ela não é conhecida por todos que trabalham dentro daquela UPA. Muitas vezes, porque abre a porta, tá lá aquele tanto de médico mexendo no celular. Já escutei isso muitas vezes. A gente abre a porta, aquele tanto de médico à toa ali, cada um no seu celular. Às vezes está pesquisando uma dose de alguma coisa, está em contato com a Ceatox porque chegou um paciente intoxicado. Ou às vezes está à toa mesmo, porque naquele momento não tem paciente. Passa 2 segundos, você abre a mesma porta, chegaram 3 pacientes ao mesmo tempo, uma parada cardíaca. Então, assim, é muito dinâmico. E só conhece a realidade da sala de emergência quem trabalha ou quem vivencia aquilo lá, pelo menos por um tempo. Então, se a gente tem essa briga de que dentro da unidade que a gente trabalha, as pessoas não conhecem a realidade na sala de emergência, imagina uma pessoa que não trabalha na área da saúde e que chega lá de não sei aonde, que é político, porque aqui nós estamos falando aqui desses casos, e vem ditar ordens ou ditar regras do que precisa acontecer com propósitos questionáveis ali, né? Uma das perguntas que a gente teve foi exatamente essa: quem pode dar ordens, quem pode demitir um médico? Qualquer pessoa pode demitir ou não? Só pode essa pessoa no decorrer de um plantão. Parece assim uma pergunta que nem precisaria, né, ser feita, mas acho que a gente precisa falar sobre isso. Sim. Você falando de conhecer a sala vermelha é interessante porque as pessoas, felizmente, a maioria das pessoas usam unidade de pronto atendimento por questões clínicas mesmo, desconfortos, sofrimentos, mas nada, o risco à vida, graças a Deus, não é alguma coisa que acontece com todo mundo o tempo todo. Mas acaba esquecendo a noção do conceito de prontidão. Aquele profissional de prontidão. Quer dizer, tem muito vigilante, né? Vamos pensar num banco, numa agência bancária. Tem muito vigilante ali da agência bancária que nunca precisou sacar a arma, que nunca precisou abordar ninguém. Bom, então nós estamos desperdiçando dinheiro, vamos tirar os vigilantes. Isso, vamos colocar ele para atender o caixa, né? Ué. É a mesma coisa. Não é? Não, existe uma função ali que é para ficar de prontidão. Eu trabalho nesse barco aqui, nessa balsa, nesse navio aqui há 15 anos, ninguém nunca usou colete salva-vidas. Então, para que eu tenho que comprar esse colete salva-vidas novo? Excelente. Né? Então, assim, existe uma ideia de prontidão, de segurança, né? Para que você paga seguro do carro, né? Pô, você pretende destruir seu carro? Não, eu pago meu seguro porque, dependendo da situação, eu não vou ter como cobrir. Então, tem coisas que você faz, não é para usar, né? Você faz para estar lá caso precise. E geralmente são situações em que não vai dar tempo, nem vai haver como você contornar o problema. Mas voltando na história do demitir. Essa pergunta é ótima pelo seguinte: só pode ser demitido quem é empregado. Essa é a primeira questão. Então você veja o espalhafatoso político que fez um desses vídeos demitindo um profissional que, primeiro, não era empregado, ele era uma empresa médica prestadora de serviço, ele era um profissional liberal por PJ, então ele não era empregado. Uma PJ não pode ser demitida, um contrato de PJ você rescinde o contrato conforme os termos do contrato. O contrato prevê os termos de rescisão de contratuais, prazos, pagamentos e tal. Então você não demite empresa, né? Você rescinde contrato com a empresa. Segundo, você rescinde contrato com empresa que presta serviço para você.
o município de que nós estamos falando terceirizou o sistema de saúde municipal inteiro. Aquele profissional, ele tinha um contrato com a outra empresa, que era responsável por aquela unidade de saúde. E aí, aquele político, toda vez que o sindicato vai lá bater na porta dele, porque não tem condições de trabalho, porque a remuneração está atrasada, porque a remuneração está defasada, ele levanta as mãos, sinto muito, ele não trabalha para mim, ele trabalha para aquela empresa terceirizada. Bom, mas se na hora de honrar os compromissos ele não é seu funcionário, por que na hora que convém ele é seu funcionário? Não, ele não só não é funcionário de ninguém, ele é um prestador de serviço por PJ, como ele presta serviço para uma outra empresa. Então, você está com problema com a prestação de serviço, entre em contato com quem você contratou e questione. Fale assim, olha, eu te contratei para entregar isso e você não está me entregando. Vamos sentar e vamos rever meu contrato. Mas, obviamente, o objetivo daquela situação ali não era resolver um problema, era criar um espetáculo para angariar engajamento em rede social, né? Porque se o agente público pretende corrigir o problema, ele vai aonde está o problema. Eu terceirizei, eu tenho um contrato baseado em metas, as metas não estão sendo cumpridas, eu tenho que sentar para discutir o contrato. Né? Eu tenho uma questão ética assistencial ali, eu tenho que conversar com o diretor técnico, que é quem responde pelas questões éticas e assistenciais naquela unidade. Né? Eu tenho que comunicar ao Conselho Regional de Medicina e solicitar uma fiscalização. Né? Então, isso é uma coisa muito complicada, porque a função do agente público, do parlamentar, do executivo, é uma função muito nobre, muito séria, muito necessária. Então, esse tipo de episódio na internet, né, ela não debocha só da categoria médica, não debocha só do sofrimento daquelas pessoas que estão ali, que estão sendo usadas para angariar like. Ela debocha da própria função pública, que é muito sério. Se o vereador, se o prefeito vai vir aqui para a porta brincar de fiscal sanitário, quem é que ficou lá na sala do gabinete fazendo o serviço dele? Né? Porque tem um serviço para fazer, tem um orçamento para analisar, tem contrato para fiscalizar. Né? Quem que está fiscalizando, então, já que a assistência nessa UPA é inadequada, quem está fiscalizando esse contrato de terceirização? Porque ela foi terceirizada e tem um contrato que tem metas, né? E é aí que deveria agir, né? São situações, assim, tão descabidas, né? Que envolve tanto desrespeito, que quando a gente começa a conversar sobre isso, fala, meu Deus, dá a impressão de que nem precisaria explicar, né? Que já é óbvio, mas nada é óbvio, né? Bom, e aí eu fico pensando aqui, como mudar essa realidade? O que a gente pode fazer em conta que agente transformador para fazer com que os médicos se interessem em conhecer mais sobre os direitos, né, em se cercar mais mesmo de como não ser passado para trás ou não ser desrespeitado e nem saber que poderia fazer algo. Eu estou aqui repensando até os meus próprios vínculos, assim, já trabalhei em hospitais que eu nunca assinei contrato, né? E isso é muito comum. Você combina o plantão, você chega para dar o plantão, não tem nada assinado, e daqui a pouco, do mesmo jeito que você chegou, pode ser que eles falem, não preciso mais, e é isso, né? Vem cá, fala com o seu contador para emitir uma nota fiscal lá para mim, para eu poder depositar para você. Né? É isso. Fica assim. A realidade, né, assim, em muitos lugares e de muitos conhecidos, tem sido essa, né? Sim. Acho que tem dois aspectos. O primeiro, que eu acho muito importante, é saber onde é que você está pisando. Né? Eu vou trabalhar em determinado local, a gente sempre faz essa avaliação do ponto de vista técnico. Né? E isso a gente aprendeu com o tempo. Né? Eu vou trabalhar onde, qual estrutura assistencial que tem lá, tem um laboratório razoável, eu vou dar esse plantão sozinho ou com alguém, né? Eu tenho uma retaguarda se eu precisar de uma avaliação cirúrgica, se eu precisar de uma transferência e tal. Então, da mesma forma que você avalia onde que você está pisando do ponto de vista assistencial, tem que olhar onde é que você está pisando do ponto de vista contratual, do ponto de vista de trabalho. Porque independente do modelo que você presta trabalho, se é PJ, é trabalho. Né? E trabalho tem que ser zelado, é um negócio muito sério para a pessoa, para a família, para todo mundo. Então, assim, onde é que eu estou pisando? Como que é o vínculo? É uma prestação de serviço para o PJ? É um contrato pessoa física RPA? Como é que é isso? Eu li o contrato, não entendi, bulhufas. Vou ligar lá para o departamento jurídico do Sindicato dos Médicos, tem lá um advogado de prontidão, a consulta com advogado, ela não tem custo nenhum para o médico filiado. Posso ligar, mandar e-mail, agendar uma reunião. Sento lá, me ajuda a traduzir esse contrato aqui. Né? Tem alguma cláusula leonina aqui perigosa para mim?
conversei com as pessoas, quem que é essa empresa? Ah, é uma UPA de uma prefeitura que terceiriza a UPA para a OS. Quem que é essa OS? Deixa eu entrar na internet. Você entra na internet e vê. Não, essa OS aqui está respondendo a processo não sei aonde, acabou de dar um calote ali no Espírito Santo, ali na Bahia, tá uma confusão. Então, quem que está me contratando? Como é que é o formato do contrato? Tem, por exemplo, uma situação que a maioria das pessoas desconhecem, que é a empresa ou a entidade filantrópica que pega o contrato do agente público e, ao invés de contratar o médico, transforma o médico em um sócio minoritário, chama conta de participação. E aí lá na frente, dá um calote qualquer, você não recebe, as pessoas chegam lá no departamento jurídico do CIMED, olha, eu preciso acionar essa empresa na justiça para ela me pagar, porque ela está me devendo 6 meses. Só, olha, não vai dar, sabe? Porque você é sócio da empresa, como é que você vai acionar a sua própria empresa? Né? Pera aí que o buraco é mais embaixo. Né? Mas eu nem sabia que eu era sócio, nunca participei de uma reunião de diretoria, nem conheço o contrato. Pois é, mas você é sócio, né? Você assina junto. Mas sem assinar? Virou Não, sócio? você assinou. Mas é aquela história. É só para eu receber meu plantão. Nem sabia que tá assinando, né? Você não sabe, não. Eu assinei, senão eu não recebi meu plantão. Então, ter cuidado com onde você pisa. Seja do ponto de vista de condição assistencial, seja do ponto de vista da condição de trabalho, de prestação de serviço. O outro aspecto que a gente tem que começar a trabalhar é o seguinte. Por qualquer coisa, o médico é chamado às falas, né? Por que o paciente faleceu, por que o paciente não melhorou, por que o paciente ficou com sequelas, por que o paciente não foi olhado ainda, por que o paciente foi olhado uma vez só. O médico é chamado às falas e não há problema nenhum nisso. O médico vai estar seguro, vai tomar seus devidos cuidados éticos profissionais e vai prestar os esclarecimentos para quem quer que seja, para fiscalização do Conselho Regional de Medicina, para fiscalização da vigilância sanitária, sem problema. O importante é a gente ter consciência que todo mundo tem contas a prestar. Todo mundo tem contas a prestar. Né? Então, quando você vê um episódio daquele na internet, aquilo que aquele agente público fez ali não foi gestão pública, aquilo foi assédio, e assédio é crime. E seja agente público, se tem imunidade parlamentar, tal, crime é crime em qualquer lugar. Então, cometeu assédio, ele tem que responder por isso. Entrou lá no quarto do plantão, filmou o médico, jogou na rede social sem autorização, tirou foto de prontuário e publicou de paciente. Nossa. Tem que responder por isso. Tem que responder por isso. Né? Então, um cuidado que a gente tem que começar a fazer é, identificou esse tipo de coisa, comunicar ao Conselho Regional de Medicina, comunicar aos sindicatos médicos para que os departamentos jurídicos possam avaliar aquilo e dar o devido tratamento. Esses episódios que eu te falei que a gente está lá no departamento jurídico, está lá sendo processado. Ministério Público do Trabalho, comissões de saúde das câmaras municipais, denunciando os parlamentares, né, nas comissões de ética, acionando o Ministério Público do Trabalho. Então, assim, mobilizando a estrutura, os órgãos de controle, os tribunais de conta, para que essas pessoas respondam pelo que elas estão fazendo. Porque o médico responde, sempre respondeu, e vai continuar respondendo. Agora, por que só a gente responde? Por que o cidadão vai lá, filma as pessoas, divulga as pessoas, fotografa prontuário médico, divulga nas redes sociais, né? Para qualquer um ver e não responde por isso. Tem que responder. Eu tô aqui pensando assim, gente, a faculdade, né? Nós temos que investir nas faculdades, assim, para falar mais desses assuntos. E aí pensando assim, gente, na faculdade será que eu tive? Não, eu tive, né? Lembro, tive aula até com um advogado, enfim. Mas eu acho que a gente não tem a maturidade, não tem a vivência que a gente precisa nesse momento da faculdade. Então, eu acho que a gente tem que buscar esses recursos no decorrer do nosso dia a dia mesmo, né? Igual você está contando, é ligar e falar assim, olha, passei por isso, isso e isso. O que configura isso? O que eu faço agora? Sim. A gente tem muito medo, né? O que vão pensar? Né? Mas se eu fizer isso com tal pessoa que me assediou, será que vão queimar meu filme? Vão me contratar depois em tal lugar? E muitas vezes é isso. A moda agora é PJ. Né? A gente tem visto cada vez mais as trocas de vínculos para que sejam ou através de empresas mesmo, terceirizadas, e o vínculo vai ser PJ. E a gente não tem essa orientação mesmo, né? E aí eu já tô aqui, eu fico revendo o que eu já passei. Já fui PJ em vários lugares que nunca assinei nada,
né? Olha o risco que a gente está correndo. Então, eu acho que é importante essa conversa hoje para que as pessoas passem até essa reflexão mesmo, assim, gente, para onde que eu ligo? Para quem que eu pergunto? E acho que, né, igual você falou, o CRM, os sindicatos estão, o sindicato, os dois estão aí presentes para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento, porque eu sempre volto nessa tecla, eu acho que existe um grande desconhecimento, é uma ignorância mesmo, e aí, por isso, como não sabe, né, Sim. não vai agir. Você falando aí de responsabilização. Eu sempre fico muito incomodada, assim, será que as pessoas sabem, já falei isso em episódios anteriores, né, que o banheiro que a gente está frequentando enquanto médico numa unidade de trabalho é bem diferente do que o banheiro de um estádio de futebol, por exemplo, que lá é mais chique, lá tem papel, lá tem sabonete, muitas vezes as condições que a gente tem no nosso plantão não tem, né? Já vivenciei isso várias vezes. Falta papel, falta sabonete. O quê? Mas falta sabonete para lavar a mão? É. E o salário? O salário mínimo aumenta, tudo aumenta e o nosso salário continua lá. Você falando, eu lembrei de um exemplo aqui que já aconteceu, a gente fazendo visita em unidade de trabalho e tudo, e a gente pergunta, e o quarto dos médicos, o quarto de repouso, o banheiro dos médicos? Não, não precisa não, porque o plantão são só 12 horas, é só diurno e tal. Eu falei, moço, você já viu um parto normal? Não é incomum você fazer uma assistência a um parto e ter que tomar um banho, porque até o seu cabelo tá contaminado, né? Tá com secreção, tá com sangue, Então, assim, aplica-se, né, o raciocínio do trabalho, como se fosse um trabalho administrativo, né? E é por isso que a gente insiste na figura do diretor técnico. A função do diretor técnico é esse. Ele é um preposto da administração, ele está vinculado, a indicação do diretor técnico é prerrogativa do dono do hospital, do executivo daquele ente, do estado, do município. Ele é um preposto da administração, mas é um cidadão que tem obrigações, responsabilidades e conhecimento para entender, analisar e se planejar para esse tipo de coisa, né? Então, o diretor técnico tem que entender que tem que haver um local onde o médico possa ir lá tomar um banho e fazer uma descontaminação, né? Então, a figura do diretor técnico, que frequentemente as pessoas colocam, frequentemente as pessoas colocam profissionais inexperientes porque eles também não sabem o tamanho do buraco que eles estão entrando, né? A função do diretor técnico é de extrema responsabilidade, é muito séria, mas é extremamente importante. Então, a gestão tem que abordar o processo assistencial através, no caso da medicina, do diretor técnico, no caso da enfermagem, da enfermeira RT, e o profissional tem que lidar com a gestão também compartilhando com o diretor técnico, que é aquilo que a gente falou, não adianta você ser demitido no meio do plantão porque você tem paciente sob seus cuidados. Você tem que tratar com o diretor técnico porque é com ele que você vai discutir a continuidade da assistência daquele paciente, né? Ah, igual você estava falando da exposição também, né? Ah, o médico é sempre exposto, o médico, você pede a fala do médico, e eu fico sempre muito incomodada, assim. E por que que a realidade do que a gente é exposto ali, a gente não consegue mostrar, né? Aquele sofrimento que a gente vê quando está voltando ali de um horário de descanso, às 3:30 da manhã, aquele tanto de paciente no corredor, aquela situação desumana, né? Cobra, ai, os médicos, tá faltando médico, por isso que tá demorando o atendimento. Não, mas e aquilo que tá acontecendo ali dentro, que a gente tá tendo que atender agachado no chão, medir a pressão, às vezes ajoelhado no chão, porque o paciente não tem uma maca para deitar. Por que que isso não aparece, né? O que acontece? Eu fico com essa... Impacto. Aquela pessoa que faz aquele espetáculo na rede social, ela sabe muito bem onde é que ela está entrando. Ela sabe que tem pessoas ali naquela sala de espera que realmente estão sofrendo, que realmente estão nervosas, né? E que vão descarregar sua ansiedade, sua tensão na primeira oportunidade. É compreensível, né? Só que nós temos uma obrigação ética de lidar com isso. Não, o cidadão que quer só ganhar like na internet não tem obrigação ética nenhuma, né? Nós não vamos expor esse tipo de situação. Então, né, nós não vamos expor, por exemplo, depois que ele ficou famoso na internet, um desses cidadãos foi lá e corrigiu, depois que ele ficou exposto na internet, ele correu lá e pagou os médicos, mas que ele estava devendo 4 meses de salário, né? Mas ninguém vai sair por aí gritando, eu não vou trabalhar mais, vou enrolar porque não estou recebendo. Não, vai trabalhar sim.
O cara estava lá de plantão, o cara estava lá trabalhando. Então, assim, tem questões éticas que nos limitam e que não dá para fazer esse tipo de exposição. E ninguém, né, nenhum profissional de saúde decente, digno, vai explorar o sofrimento das pessoas, vai explorar a dor, a angústia das pessoas. E isso é um outro problema sério, porque aquele ambiente ali, o ambiente da emergência, é um ambiente extremamente tenso, né? Tem gente ali com dor, tem gente ali com medo, tem mãe ali apavorada, né? Ela não sabe se a febre daquela criança ali é um resfriado ou é uma meningite, né? Não tem como saber. Então, aquele ambiente ali é sim um barril de pólvora, ele tem que ser administrado com cuidado. Então, a pior coisa que um gestor pode fazer é tacar fogo ali, É né? arriscar, né? Aquele lugar ali é um lugar para pacificar, para acolher, para acalmar as pessoas, para trazer a pessoa para dentro da sala, fechar a porta, conversar, ouvir, deixar a pessoa chorar, né? Porque ela foi ali para isso, muitas vezes. Não é um lugar para você ficar causando tumulto, né? Você vai canalizar uma energia ali que a curto prazo para você pode ser interessante, mas para o sistema de saúde, para aquela população, para aqueles profissionais, vai ser uma tragédia, né? Então, isso tem que ser olhado. Tem que levar a ética para outros campos, né? A ética não é uma coisa do médico, não é uma coisa da enfermeira. Não, a ética é uma coisa social. Todos têm que dar satisfações, que nós falamos. Todo mundo tem que responder pelas coisas boas e pelas bobagens que faz, né? Ai, Marconi, eu tô aqui admirada, assim, tô triste, por que que essa conversa não foi, assim, 4 anos antes? Antes de eu virar gestora, eu acho que eu passaria muito menos aperto, né, se eu soubesse de tanta coisa que você trouxe aqui pra gente. Então, assim, queria deixar o espaço, né, a gente tá chegando ao final da conversa, para você deixar as considerações finais e, de novo, agradecer muito em nome da Abramed MG, em nome do Emergência UAI, pela sua presença. Eu que agradeço novamente meu nome, em nome do CIMED-MG. E como consideração final, eu queria deixar o seguinte: pede ajuda. Então, o colega que está passando por isso, pede ajuda. Lá no CIMED-MG, nós sabemos perfeitamente do que é essa precariedade, do que é esse vínculo precário, desse PJ que pode ser escorraçado né, e não poder trabalhar na cidade que mora. Então, é garantido o sigilo, né? A gente tenta, no máximo possível, poupar o nome. Marconi, mas uma denúncia no conselho, um pedido de fiscalização no Conselho de Medicina, por exemplo, tem que ser nominal. Sim, o conselho, né, como eu falei, ele é uma autarquia federal, ele precisa, não pode receber nada anônimo. Mas você pode pedir ao sindicato que denuncie no conselho, né? Você pode entrar em contato com o sindicato, olha, eu preciso que o conselho venha fiscalizar aqui, mas eu preciso solicitar isso sem que meu nome apareça. Dá para o sindicato solicitar para mim? Você leva essas questões, leva o que tiver de documentação e o sindicato faz isso. Então, a gente tem noção dessa precariedade, dessa exposição. E a gente tenta zelar o máximo possível por isso. Então, não deixa de pedir ajuda por causa disso, sabe? Excelente. Só agradecimentos, muita gratidão mesmo. E, gente, vamos nos informar, né? Muitos tópicos muito importantes aqui. Vamos compartilhar essa conversa para que mais colegas acadêmicos, mais pessoas saibam como agir, né, diante de situações que a gente está sempre encontrando na emergência. Então, muito obrigada ao CIMED MG e obrigada a todos por mais um episódio. Até o próximo. Até lá, muito obrigado.